Você já se perguntou o que realmente faz um homem se apaixonar em silêncio? Não por aparência, não por joguinhos, mas de forma profunda, genuína, quase imperceptível, até para ele mesmo? Carl Jung dizia que a alma reconhece aquilo que o ego ainda não entende. E é por isso que, muitas vezes, ele começa a se apaixonar por você sem saber exatamente o motivo. Mas há sinais, gestos, presenças, palavras que marcam sem esforço, atitudes que tocam onde nenhuma beleza superficial consegue alcançar. Neste vídeo, você vai descobrir 5 coisas que despertam esse sentimento silencioso. O tipo de coisa que ele guarda para si, mas que transforma a forma como ele te vê. Coisas que não pedem por atenção, mas criam conexão. Afirmação. Quando a mulher se reconecta com o que é real nela, ela deixa marcas onde nenhuma ilusão alcança. Vamos começar. E quando terminar esse vídeo, talvez você se enxergue de um jeito que nem ele ainda conseguiu explicar. 1. A sua presença quando você está em paz consigo mesma. Não tem nada mais magnético do que uma mulher que não precisa de ninguém para se sentir inteira. Quando você entra num lugar e não está tentando chamar atenção, mas está ali, inteira, firme, em paz. Isso atinge ele de um jeito que ele nem sabe nomear. Jung dizia que a presença autêntica desperta no outro o desejo de pertencimento. E quando ele sente que você está bem sozinha, que não depende de afeto externo para se validar, isso ativa algo nele. Uma admiração silenciosa. Uma curiosidade que cresce aos poucos. Um respeito que nasce no instinto. Afirmação. A mulher que está em paz com a própria companhia. Gera silêncio no olhar de quem sempre buscou controle. Ele pode não comentar. Pode continuar agindo normalmente. Mas por dentro, ele começa a te observar diferente. Porque você não veio para preencher um vazio. Você já veio preenchida. E isso, para um homem de verdade, é inesquecível. Você não diz nada, mas a forma como você se comporta fala tudo. Não corre atrás, não se justifica, não tenta se provar. E essa postura tranquila, firme, consciente, ativa nele um tipo de interesse que vai além do físico. Jung dizia que o que nos atrai inconscientemente é aquilo que sentimos que pode nos transformar. E quando ele te vê bem com você, quando percebe que você não está implorando por amor, mas vivendo com leveza, ele começa a associar a tua presença com paz. Você vira o lugar onde ele gostaria de estar. Não porque você força, mas porque você não exige. Você não cobra a atenção. Você não dramatiza a ausência. Você simplesmente está ali, plena. Afirmação. A mulher que não precisa ser vista, mas carrega verdade. Deixa uma presença que ecoa mesmo quando ela sai. É nesse ponto que ele começa a se apaixonar. Não com declarações, mas com silêncio. Com pensamentos que voltam para você, mesmo quando ele tenta se distrair. E é aí que você começa a viver no inconsciente dele, sem esforço algum. 2. A forma como você o escuta de verdade. Não é sobre dar conselhos, nem sobre ter todas as respostas. É sobre olhar nos olhos e estar ali, sem tentar consertar, interromper ou transformar. Jung dizia que o maior desejo do ser humano não é ser compreendido intelectualmente, é ser sentido emocionalmente. E quando um homem encontra uma mulher que o escuta com presença, sem julgamento, algo dentro dele amolece. Ele pode até tentar disfarçar, pode continuar se fazendo de forte, mas ele percebe que com você ele não precisa performar, que com você ele pode existir. Afirmação. A mulher que escuta com a alma toca onde nenhuma palavra conseguiria alcançar. É nesse silêncio receptivo que ele se conecta, porque a maioria das pessoas ouve para responder. Você ouve para entender. E nesse espaço seguro que você cria, sem saber, ele começa a construir um vínculo invisível,
mas real. Ele não vai dizer na hora, talvez nem perceba conscientemente. Mas quando você escuta ele com atenção, sem tentar dominar o espaço, sem virar o assunto para você, você ativa nele algo raro: confiança. Jung dizia que quando alguém se sente escutado de verdade, ele começa a confiar até no que nunca teve coragem de mostrar. E é isso que acontece. Ele começa a falar mais, a compartilhar coisas que nunca contou para ninguém, a abrir partes dele que estavam escondidas, até para ele mesmo. A afirmação: a mulher que escuta sem pressa, cria um espaço onde o outro se sente permitido a existir. Ele começa a procurar tua presença sem entender o motivo, porque com você, ele sente algo que nem ele sabe explicar: leveza, presença, verdade. E nesse tipo de conexão, o corpo até tenta resistir, mas o inconsciente já se entregou. Você não precisou dizer nada, só ouviu. E isso fez ele te ouvir por dentro. Ele pode sair dali e continuar o dia como se nada tivesse acontecido. Mas você plantou algo, não com palavras, mas com a sua escuta, com o teu silêncio presente, com o jeito que você olhou sem julgar e acolheu sem tentar controlar. Jung dizia que o que cura não é o que você diz, é o quanto de verdade existe no espaço que você oferece. E você ofereceu espaço, ofereceu liberdade, ofereceu respeito. E é por isso que ele volta, talvez não com palavras, talvez não imediatamente, mas ele volta, mesmo em pensamento, mesmo em lembrança, mesmo que nunca diga. Afirmação, a conexão que começa na escuta. É a que ele sente falta quando o barulho do mundo pesa. Ele vai lembrar de você não por algo que você fez, mas por como ele se sentiu perto de você. E esse tipo de lembrança não se apaga, porque ele não se apaixonou pelo que você disse, mas por tudo o que ele pôde ser, quando você simplesmente ficou. Terceira, a sua leveza quando não está tentando provar nada. Existe algo profundamente encantador numa mulher que não tenta o tempo todo ser interessante. Ela simplesmente é. E essa leveza pesa. Você não força sorrisos. Você não compete. Você não precisa contar todas as suas conquistas para ser validada. Você só existe ali, do jeito mais natural possível. E isso mexe com ele. Jung dizia que a autenticidade é uma força que não precisa de defesa. Ela simplesmente transforma o ambiente. E quando ele sente que você não está buscando aprovação, ele começa a prestar mais atenção em você. Porque no meio de tanta gente querendo impressionar, você é só verdade. E isso desarma. Afirmação. A mulher que não se esforça para provar quem é, se torna inesquecível sem querer. Você não precisa falar mais alto. Você não precisa se destacar. Sua presença já faz isso por você. E ele sente, mesmo em silêncio, mesmo tentando fingir que não. Você não está tentando ser a mais bonita da sala, nem a mais inteligente, nem a mais engraçada. Você simplesmente é você. E isso, por mais sutil que pareça, te coloca num lugar que ele não consegue explicar. Só sentir. Jung dizia que o inconsciente se encanta pela liberdade que não pode controlar. E é isso que você representa para ele. Liberdade. Você não força assunto, não força presença. E ainda assim, ocupa um espaço que ele não consegue ignorar. Porque sua leveza não é superficial. É uma leveza de quem carrega a paz. De quem não precisa se encaixar para pertencer. De quem não está mendigando ser vista, mas que é vista justamente por não implorar. Afirmação. A mulher que se basta é lembrada até por quem tentou esquecê-la. E é por isso que ele se apaixona em silêncio. Porque a leveza que você transmite não é distraída. Ela é firme, ela é inteira. E o coração dele sente isso antes mesmo da mente dele entender. Ele tenta seguir o dia normalmente, mas algo em você ficou.
Um jeito de rir sem pedir licença. A forma como você estava ali sem precisar se destacar. A leveza que, aos poucos, virou presença. Jung dizia que o verdadeiro magnetismo emocional não nasce do esforço, nasce da coerência entre o que você é e o que transmite. E você transmite verdade, sem querer convencer, sem esperar aplauso, sem precisar ser aprovada. Ele percebe, mesmo sem entender por quê. Ele percebe que, com você, ele relaxa, que não precisa disputar espaço, que não precisa performar. Afirmação: a mulher que está em paz com quem é, faz ele se apaixonar sem perceber. Você vira o contraste. Num mundo cheio de máscaras, você é pele, é presença, é raiz. E é por isso que ele te sente mesmo depois que você vai embora. Porque, diferente das outras, você não tentou conquistar ele. Você só foi você. E isso, para um homem de verdade, é raro e inesquecível. Quarta, a sua coragem de ir embora quando não é respeitada. Nada mexe mais com um homem do que perceber que ele não tem controle sobre você. Que você não grita, não implora, não ameaça. Você só vai, e vai inteira. Jung dizia que o afastamento consciente é um dos gestos mais poderosos da alma desperta. E é isso que te torna marcante. Porque você não fica onde não é valorizada. Não suplica por migalhas. Não confunde afeto com presença vazia. Ele sente. Na hora pode até fingir indiferença. Pode manter o jogo, tentar parecer no controle. Mas quando percebe que você não volta, algo nele começa a desmontar. Afirmação: a mulher que sabe a hora de ir se torna inesquecível para quem achava que ela sempre estaria ali. Porque a tua ausência não é drama, é limite, é dignidade. E é justamente quando você vai embora com firmeza e silêncio que ele entende que te perdeu e começa, finalmente, a sentir o que não teve coragem de cuidar. Ele achava que você sempre estaria ali, que bastava aparecer e você responderia, que bastava ignorar e você insistiria. Mas um dia, você não respondeu, não procurou, não voltou, e o que parecia garantido virou ausência, silenciosa, definitiva. Jung dizia que a ausência real desorganiza o inconsciente de quem se acostumou a ser prioridade sem merecer. E foi isso que aconteceu. Ele sentiu sua falta. Mas não era só a falta da presença. Era a falta da mulher que ele teve, mas não soube valorizar. Afirmação: quando você vai embora em paz, começa o verdadeiro barulho dentro dele, porque você não fez escândalo, você não cobrou explicações, você apenas se retirou. E é justamente esse silêncio que ecoa mais alto do que qualquer discurso. Ele não diz, não admite, mas começa a te procurar em outras pessoas, em outros corpos, em outras tentativas de esquecer. E nada preenche, porque nada tem o mesmo peso que teve a sua ausência consciente. Quinto, a sua verdade quando você não tem mais medo de ser quem é. Nenhuma maquiagem emocional, nenhum jogo de sedução, nenhuma estratégia faz um homem se apaixonar mais do que uma mulher que vive na própria verdade. Você não finge ser menos intensa, não esconde o que sente, não diminui a própria luz para parecer mais fácil de amar. Jung dizia que a alma só se conecta com o que é real, e a sua verdade é exatamente o que toca ele onde nada mais toca. Você não força a vulnerabilidade, você vive com coragem, se expressa, se posiciona, diz o que precisa ser dito, com leveza. Afirmação: a mulher que não tem mais medo de ser quem é, faz ele se apaixonar não pela imagem, mas pela essência. Ele percebe que, com você, não precisa adivinhar. Você é transparente, clara, profunda. E essa clareza, tão rara hoje em dia, faz com que ele veja você com os olhos da alma, antes mesmo de entender com a mente. Ele não entendeu de imediato, mas com o tempo, percebeu. Você foi a única que teve coragem de ir.
sem precisar que ele implorasse para você ficar. Jung dizia que o maior impacto emocional não vem do grito, mas do silêncio de quem se retirou com dignidade. E é isso que você deixou. Um espaço que não grita, mas pesa. Uma ausência que não se impõe, mas nunca sai. Ele começa a lembrar do teu olhar quando ainda acreditava, da tua presença quando ele testava os próprios limites, do teu afeto que ele tratou como excesso. Afirmação: a mulher que vai embora no tempo certo deixa a lembrança de tudo o que ele perdeu, quando ainda era tempo. Ele começa a rever momentos, a procurar sentido, a tentar entender por que você não voltou. Mas já é tarde, porque o que fez ele se apaixonar em silêncio não foi o drama da partida, foi a firmeza da tua decisão. E quem sente isso, não esquece. Você não se desculpa por ser quem é. E ele percebe isso. Percebe que você não cabe em moldes, que você não vai se encolher só para agradar, que você não está tentando ser perfeita, está tentando ser real. E é essa mulher real que entra devagar no coração dele, sem aviso, sem anúncio, mas de um jeito que marca. Jung dizia que a integridade emocional é o que atrai de forma duradoura, porque ela toca onde a carência não alcança. Você não pediu para ser vista, você não gritou para ser validada, você só permaneceu inteira, mesmo quando era mais fácil se calar, mesmo quando ele não soube te acompanhar. Afirmação: a mulher que não abre mão da própria essência se torna o tipo de presença que a vida dele nunca mais encontra de novo. E talvez ele demore para perceber, talvez só entenda depois que você for embora. Mas quando isso acontecer, ele vai lembrar da tua verdade, do teu olhar, da tua presença, e vai entender: se apaixonou por tudo aquilo que você teve coragem de ser. Você não precisou seduzir, não precisou se mostrar perfeita, não precisou seguir nenhuma regra. Você só foi você, com presença, escuta, leveza, dignidade e verdade. E ele se apaixonou, devagar, em silêncio, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo que você era diferente de tudo o que ele já conheceu. Jung dizia que o amor verdadeiro não se impõe. Ele se revela aos poucos, quando há espaço para a alma respirar. E você deu esse espaço, não tentando ser mais do que é, mas se recusando a ser menos. Afirmação: a mulher que carrega a verdade em cada gesto nunca passa despercebida no inconsciente de quem a sente de verdade. Você foi a calma no caos, a presença no meio da distração, a profundidade onde só existia superfície. E ele talvez nunca diga, talvez nunca tenha coragem de assumir. Mas dentro dele, alguma coisa mudou depois de você. E por mais que a vida siga, você vai continuar existindo em silêncio dentro dele. Ele pode nunca te dizer, mas vai lembrar da forma como você o olhou, de como não precisou se moldar para ser amada, de como você foi tudo sem tentar ser nada. Jung dizia que o inconsciente guarda o que a mente ainda não consegue nomear. E você ficou ali, guardada, marcada, silenciosa, mas inesquecível. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui. Qual dessas 5 coisas você já carrega? E qual está despertando em você agora? E se fizer sentido, compartilha. Tem muita mulher tentando ser amada, gritando por atenção, quando na verdade o que faz ele se apaixonar em silêncio é aquilo que você sustenta quando ninguém está olhando. Agora que você sabe, nunca mais vai precisar forçar.